Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Seguimos nas nossas análises de obras do PAS 3 de artes visuais. E o professor convidado é, claro, o Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Olá, tudo bem? Oi, Sofia, tudo jóia? Vamos seguir nas nossas Vamos análises, seguir nas né? nossas análises. Você que não viu ainda, já Volta gravamos. um episódio. Volta um episódio que ele é Assiste bem primeiro. importante, porque ele, inclusive, ele vai ser base para a gente entender um pouquinho o que a gente vai falar A aqui. seleção da ordem das obras de artes visuais é cronológica, É, né? Então é cronológica. muito importante seguir. Principalmente nesse período, gente, eu já vou dar uma diquinha aqui, um leve spoiler. Esse ano, a matriz do PAS, ela selecionou obras muito contemporâneas também. Então, é muito importante a gente seguir essa cronologia para poder amalgamar esse entendimento e depois a gente seguir para coisas mais contemporâneas que a gente vai ver no futuro ainda também, tá? Então, vamos embora para análise do Palácio Capanema. Vamos lá, pessoal, olha só, para a gente falar sobre o Palácio Capanema, a gente precisa primeiro entender o contexto da expressão cultural, da expressão artística que estava em voga naquela época. A gente está falando de um edifício, de um prédio, que pertence ele é assim, um dos prédios mais importantes da arquitetura moderna do mundo, da América Latina, com certeza, e do mundo também, tá? Então a gente está vindo aqui de um contexto do modernismo, certo? Quando a gente fala de Ele modernismo... não é o que eu esperava, eu botei imagem agora e eu esperava uma coisa mega antiga, assim, mas Então, aí ele é mega que modernudo. é mega modernudo, e a coisa mais interessante sobre ele, sabe o que é? Sabe o que é? É porque ele é familiar. Para nós que somos de Brasília, gente. Ele parece a nossa cidade. Parece que é um prédio da 107 Gente, Sul. Tipo, gente, isso aqui é... Todo dia. Todo dia eu vejo isso. Mas é isso que é o mais interessante. Ele foi o primeiro prédio público do Brasil construído sobre essa perspectiva e os princípios modernistas. Tá? Então, para a gente falar disso, né, tudo veio de algum lugar. Ele é o primeiro. Então, para a gente chegar até ele, a gente precisa entender esse vínculo importantíssimo com a nossa cidade, então, né? Total. E aí é muito importante também a gente pensar que esse prédio ele foi construído por um grupo de arquitetos, entre eles Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que são super importantes para Brasília. Né? E na prova do PAS, gente, foi nas últimas 3 provas, se eu não me engano, nas últimas, sem ser essa última e as outras 2, a obra que era cobrada, e eles sempre colocam no PAS 3 algum edifício, algum monumento, algum local, alguma obra de arquitetura nesse sentido. E era o Palácio do Itamaraty. E por quê? Porque dentro do Palácio do Itamaraty você reúne várias outras obras, vários outros trabalhos, vários outros artistas. E é a mesma coisa com o Palácio Capanema. Inclusive, dentro dele tem outra obra que cai no PAS, que é os Ciclos Econômicos do Cândido Portinari. Que legal. Exatamente. Então, ele é um Inception, assim. É uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, tá? Mas para a gente chegar até esse contexto do modernismo, a gente precisa fazer um resumo, eu vou tentar ser breve com vocês, porque esse é um conteúdo extenso e que vem do 3º ano, mas que vocês precisam saber antes, tá? Quando a gente está falando de modernismo no Brasil, a gente está falando, primeiro, de um contexto de influência das vanguardas europeias. Ou seja, expressionismo... Que a gente veio falando dela, né? Exatamente. Expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo e também um pouquinho ali o fauvismo também, mas em menor peso para o modernismo brasileiro, tá? Mas essa influência dessa arte moderna europeia, já vindo ali dessa mudança do século XIX para o século XX, e principalmente do início do século XX, onde vai ter uma efervescência de ideias, de movimentos artísticos, foi o que influenciou os artistas brasileiros a realizar o que a gente chama de Semana de Arte Moderna de 1922. Então, foi nesse contexto que surge o modernismo no Brasil. Devido às influências, à influência dessas vanguardas, os artistas organizaram uma semana para poder determinar quando é que começou o modernismo no Brasil. Foi mais ou menos isso. O que a gente vem antes? A gente vem de uma arte muito importada
né? O Brasil ele sempre teve essa característica, principalmente durante o período colonial e também nessa época aí de república, dessa nova república, depois da proclamação da república, a gente também ainda vinha num Era um contexto... reflexo direto do que está acontecendo na Europa. Exatamente, sempre um reflexo direto do que estava acontecendo lá, com uma baixa representatividade moderna dos artistas. Porque a gente tem, por exemplo, aqui no período barroco, Aleijadinho, a gente tem Vitor Meirelles aqui no período romântico, artistas que fundaram a Escola de Belas Artes, que a gente vai falar aqui, inclusive, que é a escola mais tradicional de artes visuais do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, né? Antigamente ela era no Jardim Botânico e hoje ela é vinculada à UERJ. Se eu não me engano, é a UERJ ou é a Federal do Rio de Janeiro, agora eu fiquei com essa dúvida. Mas, enfim, hoje a Escola de Belas Artes está ligada à alguma universidade pública do Rio de Janeiro, ou a federal ou a estadual. Então, o que a gente precisa saber sobre esse contexto? Em fevereiro de 1922, artistas, intelectuais, pensadores, literários, músicos organizaram um movimento e um evento específico para lançar o modernismo no Brasil. E qual era o intuito? Era que eles pudessem representar o seu trabalho, mas com uma liberdade estética que, até então, as elites brasileiras que consumiam muita arte europeia não gostavam, não apreciavam, com um cunho de crítica social, o que as elites brasileiras também preferiam evitar, né? Como sempre. E também com um sentimento de nacionalismo. Então, a gente vai perceber que essas obras, elas vão representar elas ficam mais a vida. brasileiras. E o cotidiano brasileiro, de urbanização, de trabalho, de organização como um todo, a nossa pluralidade, tanto da fauna e da flora, e através dessa liberdade estética, da utilização de cores e dessa liberdade que eles vão ter mesmo, como um todo, eu ia elencar alguns pontos, mas são muitos. Dessa liberdade como um todo, eles conseguiram, então, traduzir um trabalho único aqui no Brasil. E foi essa semana. A Semana de Arte Moderna, então, pessoal, ela tem durante o seu ciclo inicial ali, na própria Semana de Arte Moderna, alguns fatos aconteceram, né, naquela semana que é importante a gente saber. Caiu no vestibular de 2022, foi tema da prova inteira, porque era o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, a prova inteira da UNB foi baseada na Semana de Arte Moderna. Então, é importante a gente saber alguns pontos. Primeiro, nós temos um grupo chamado de o Grupo dos Cinco no modernismo no brasileiro. É composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. Esse último é o que as pessoas menos conhecem, mas ele era um literário, ele era poeta e ele também era jornalista, né? Ele foi muito envolvido nessa parte política. Ele teve um papel fundamental para o sucesso da Semana de Arte Moderna, porque na época ele trabalhava num jornal e ele escreveu um editorial falando: irá começar a Semana de Arte Moderna. E então, como eu estava falando para vocês, o Menotti Del Picchia, ele teve um papel importante dentro do grupo, nesse sentido de organização do grupo, inclusive. Um ponto importante aqui, e uma leve curiosidade, mas que é importante também porque é peguinha da prova da UNB. Olá, anota aí. Tá? A Tarsila do Amaral, apesar de ser a artista modernista mais conhecida do modernismo brasileiro, não estava presente na Semana de Arte Moderna. Eita. Por quê? Ela estava em Paris. Eu achei que era... Porque teve uma treta política na Semana de Arte Moderna também, não teve? A própria Semana de Arte Moderna foi uma treta política gigantesca, assim, né? As pessoas ficaram muito assombradas mesmo com o que estava sendo apresentado. Uma revolução. O próprio Oswald de Andrade, ele lança o Manifesto Pau-Brasil, né? Que ele fala... na Semana de Arte Moderna, ele lê esse manifesto, ele é meio como se fosse o precursor ali do modernismo no Brasil, e ele fala dessa necessidade da gente representar o nosso povo, os nossos verdadeiros ancestrais, os nossos povos originários, os indígenas. Então, ele faz uma ode quase ufanista a essa necessidade da gente ser
se sentir representado nas obras também. Entretanto, a nossa querida Tarsila do O que ela Amaral, tava fazendo em Paris? luxando, ela era filha de cafeicultores, ela estava lá curtindo a vida dela, estudando também, ela foi para lá para poder ter a formação dela. Então a gente vai ver também que essa experiência, tanto dela quanto dos outros, todos eles, gente, eles eram abastados, eles tinham dinheiro. A Tarsila, como eu falei, Sim. ela era filha de cafeicultores, ela As tinha... artes ainda eram de elite nessa época. Ainda são, né? A verdade é essa, não ainda eram, não. Não fugiu muito. Não fugiu né? muito, não. A gente tem alguns exemplos aí, um Whindersson Nunes, do nada, que surge de uma cidade qualquer e vira um monstro como ele é, mas a realidade é que os artistas, eles sempre são figuras... Uma bolha muito fechada. Uma bolha muito fechada e eles, para poder desenvolver o trabalho deles, eles demandam muito tempo, demanda muita dedicação. Infelizmente, essa dedicação numa realidade, ela é ultrapassada pela necessidade de colocar dinheiro e colocar comida na mesa. Então, os artistas, os mais pobres, eles não têm essa condição de desenvolver o seu trabalho. Por isso, quando você vê uma pessoa com 17 anos, com 18 anos, com 20 anos, despontando artisticamente, é porque não trabalhou para chegar ali, né? Enfim. No caso aqui da nossa querida Tarsila do Amaral, ela vai retornar para o Brasil somente em julho. Ela é muito importante. Ela foi casada com o Oswald de Andrade, inclusive. Em 1928, inclusive, ela presenteia o seu marido com um quadro chamado Abaporu, que na época não tinha nome. Nossa, eu não sabia. Foi ela que presenteou o Oswald. Tem quadro, né? É um dos E assim, bambambãs. não é só um quadro, né? É o quadro, né? E esse quadro tem quando ela presenteou, ele não tinha nome, né? Ela só presenteou ele porque ela começou a pintar e entregou para ele. E ele ficou assim fascinado com as cores que ela utilizou. Ele ficou fascinado com a forma, com a brasilidade que ela trouxe com aquele quadro. Eles pegaram um dicionário de Tupi-Guarani para o português e encontraram as palavras Abaporu. Abá significa homem, poru, come, ou que come. Então é a ideia do homem que come o próprio homem. Então, desse quadro, desse presente, o Oswald de Andrade se inspirou para poder lançar o Manifesto Antropofágico, que a gente fala tanto na literatura, que a gente fala tanto, que a gente vê tanto nesse movimento modernista e que vai ser tão importante também para a gente poder falar do nosso contexto da obra de hoje mesmo, tá? Então, tanto o Oswald de Andrade quanto o Mário de Andrade vão ter uma influência muito importante na criação mesmo do Palácio Capanema, que é a nossa obra de hoje, porque a época em que esse palácio foi construído, eles eram figuras importantes na cultura nacional, certo? Então é importante a gente saber esse contexto histórico do que a gente está falando e, propriamente dito, de entender o modernismo, só que na arquitetura. Eu já falei sobre essa característica do modernismo aqui no Brasil. E falando sobre o modernismo na arquitetura, a gente precisa entender que a gente está saindo de um contexto da arte nouveau. Então, a Revolução Industrial ela vai permitir que os prédios eles comecem a se tornar verticais. Antes a gente tinha construções horizontais. Lembre do Palácio de Versalhes. É o que eu pensei que a gente ia ver aqui. Quando eu pensei em palácio, é o que eu imaginei. A gente pensa um palácio horizontal, igual o Palácio de Versalhes. Só que o nome é Palácio Capanema e ele é vertical. Então, ele como um todo, ele é muito, muito interessante nesse sentido. Né? Ele é disruptivo, ele é o primeiro, assim. Então, o que vai ter de evolução técnica para a gente conseguir, de fato, produzir prédios e edifícios, monumentos verticalizados? A utilização do concreto e do ferro, principalmente. Com a segunda fase da Revolução Industrial... Que é uma das características principais da arquitetura de Brasília, né? Exatamente. Então, esse contexto, para gente que é de Brasília, é muito mais fácil a gente ter a visão sobre isso. Mas, na verdade, no Brasil inteiro, porque a arquitetura moderna ela vai se difundir de um modo muito rápido. Sim. Primeiro, porque ela vai ter um baixo custo. Segundo, porque ela vai aumentar a densidade demográfica das cidades. As pessoas vão começar literalmente a se empilhar, né? A gente mora em apartamentos de 20 andares e foi graças ao modernismo. Então, quando a gente sai desse contexto de moradias muito horizontais para moradias verticais, a gente tem um aumento da densidade demográfica nas cidades.
advinda tanto pela utilização do concreto do ferro, mas também do vidro e do alumínio. Então, são materiais leves, com uma resistência e que vão ser encontrados em abundância no final ali do século XIX e início do século XX. As esculturas da época, inclusive, gente, a teoria das esculturas era de formas geométricas, figuras mais abstratas, mais integradas ao espaço mesmo, e que consigam integrar no espaço, se integrar ao espaço, tanto no conceito de movimento do espaço, de luz e de som do espaço. Então, os prédios, as casas vão ser construídas para poder estarem integradas, não como se fosse um bloco que não faz parte daquele ambiente. Então, isso é um princípio modernista muito grande. A gente tem, durante esse período, só como curiosidade para vocês, em 1889, o maior monumento francês construído de ferro como um símbolo modernista para a França. Né? Durante esse contexto de modernismo dentro da arquitetura, a gente tem a Torre Eiffel. Em 1889, no centenário da Revolução Francesa, eles fazem um grande evento para comemorar o centenário da Revolução Francesa e constroem esse monumento de ferro, a Torre Eiffel, no centro de Paris, que na verdade ia ser desmontado. A ideia era que ele ficasse montado só durante o período daquela celebração. Só que a cidade ficou tão maravilhada, enfim, todo mundo ficou tão chocado com aquilo que eles decidiram permanecer ali com aquele trabalho, mas ele ia ser desmontado. Que legal. Muito doido, né? Seguindo, então, nesse contexto da gente entender essa forma seguindo uma função específica, né? A Torre Eiffel, ela tem uma função simbólica de representar o momento em que o modernismo foi instalado ali na França, vamos dizer assim, simbolicamente. Quando a gente está falando aqui do modernismo na arquitetura, a gente está falando de alguns conceitos importantes, tá? A gente vai passar aqui, por exemplo, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso, mas estudem aqui de forma complementar sobre a Bauhaus, que é uma escola de arquitetura super importante, onde ela vai trazer conceitos de arquitetura, de urbanismo e de uma estética mais industrial. Era uma escola, né, que ensinava tanto arte quanto arquitetura na Alemanha. Essa ideia da integração da arte na indústria também, né? Uma arte mais industrial, essa ideia das casas, dos prédios retangulares, com janelas horizontais, enfim, tudo isso foi uma contribuição importante de algumas escolas de arquitetura. A ideia mesmo, né, que a gente tem principalmente aqui durante esse movimento de arquitetura é que a arquitetura ela deveria integrar o espaço interno com o externo. Então, por isso, não temos muros, não temos grades, utilizamos muito vidro, sem portas de ferro pesadas como antigamente. Então, sem a criar uma ideia... barreira, né? Exatamente, a ideia era que você tivesse essa integração com o espaço. E o grande fundador da arquitetura moderna mesmo no mundo é um franco-suíço chamado Le Corbusier, que é um nome chiquérrimo, né? Você fala assim, Le Corbusier, você conhece o trabalho de Le Corbusier? É bem... Ele, inclusive, pomposo. esteve aqui no Brasil, porque ele foi o quê? Um orientador da construção do Palácio Capanema. Então, simplesmente, o fundador do modernismo na arquitetura estava presente como orientador da construção do Palácio Capanema. Então, gente... Muito significativo. Significativo pra caramba, vai cair na prova. O que ele dizia? Eu vou até trazer aqui uma frase dele. Os espaços nas cidades devem ser claramente definidos. Por isso, ele propõe a separação dos centros residenciais dos setores administrativos e políticos, reunião das áreas de lazer e o traçado de grandes artérias retilíneas para o tráfego. Ele acabou de descrever Brasília. Brasília, a gente tem setor superquadra, setor comercial, setor bancário, temos o eixão, temos o eixinho, temos o eixo monumental. A gente é um grande engradado de avenidas, entre aspas, porque a gente não chama de avenidas. Exatamente. E é exatamente por isso que Brasília é patrimônio cultural da humanidade, porque é uma cidade que representa o ideal modernista. Ela é planejada, ela tem tudo que foi de formulação teórica que o Le Corbusier criou.
o Lúcio Costa era um grande amigo do Le Corbusier, ele trouxe essa ideia. Então, chegando finalmente na nossa obra, o edifício ou Palácio Capanema. O Palácio Capanema, gente, fica localizado no centro do Rio de Janeiro, tá? Ele foi um prédio que foi construído entre 1936 e finalizado em 1945. À época, o ministro Gustavo Capanema propôs para o governo, e qual era o governo da época? Getúlio Vargas. Então, a gente está falando aqui... Mais uma vez de contexto histórico. Mais uma vez de um contexto histórico do País III, fim da República Velha, o início da Era Vargas a partir de 1930, buscando, então, uma modernização e uma identidade nacional mais forte, né? Ele decide, então, propõe ao Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas gosta da ideia de criar uma nova sede para o Ministério da Educação e da Saúde, que na época ocupavam o mesmo ministério. Então, o Gustavo Capanema, ele era o ministro da Educação e da Saúde e propôs ao Getúlio Vargas uma nova sede. E o Getúlio Vargas falou, segue o baile, vai que vai, adorei a ideia. Por isso, então, Gustavo Capanema, ele lança um concurso. Ele lança um concurso para a construção dessa nova sede do Ministério. Acontece que o vencedor, ele não gostou. Ele gostou, assim, o pessoal, né, outros arquitetos participaram e tal, mas ele olhou e falou, né, o arquiteto vencedor foi o Arquimedes Memória. A gente vai colocar aqui a imagem do projeto vencedor. O nome da obra dele, do projeto dele era Pax, né? E era um projeto em estilo neoclássico e com referências da cultura marajoara. Só que não agradou o Gustavo Capanema. Ele aceitou o resultado do projeto, ele premiou o vencedor. Na época o prêmio eram 20 contos de réis. Lembre-se do Machado de Assis, muitos contos de réis significativos. Muito significativos, assim, coisa de ficar rico mesmo, assim. Ganhou um belo prêmio para isso, né? Então, quando ele aceita, na verdade, o concurso era uma premiação em dinheiro e a execução do projeto. Só que o Gustavo Capanema falou, não, eu vou te pagar. Não, obrigada. Obrigado. Eu vou te pagar porque eu sou um... Parabéns, mas não. Parabéns, eu sou um homem honrado, mas não. E aí ele já conhecia um cara chamado Lúcio Costa. O Lúcio Costa, então, foi convidado para poder criar esse projeto. Né? E esse projeto, para realizar a execução desse projeto, o nosso querido Lúcio Costa chamou outros arquitetos com ele. Ele convidou também Carlos Leão, Afonso Eduardo Reidi, Hernani Vasconcelos, Jorge Machado Moreira e o então ainda recém-formado e estagiário de arquitetura Oscar Niemeyer. Estagiário de Lúcio Costa. Estagiário de Lúcio Costa. Ele era um menino, né? Ou seja, faz muito tempo. Muito tempo. E para poder fazer uma orientação e uma supervisão desse trabalho, eles convidaram o próprio Le Corbusier, que veio ao Brasil para poder dar palestras, fazer uma consultoria com esses arquitetos. Trazer a ideia de modernismo. Exatamente. E por que esse prédio, gente, ele é tão importante? Primeiro, porque ele é um símbolo dessa nova política do Estado Novo. Primeiro de tudo. Ele é um símbolo do movimento modernista aqui no Brasil, do movimento moderno mesmo. Ele é o primeiro edifício a concretizar essa síntese que o modernismo arquitetônico trazia, de você sintetizar a arquitetura, a pintura, a escultura e o paisagismo integrados num mesmo espaço. E tudo isso a gente vai ter nesse edifício vertical que é o Palácio Capanema, tá? Ele vai influenciar o nosso Lúcio Costa, como vocês sabem, ele é um urbanista que modulou como Brasília é hoje, né? Ele tem uma linguagem arquitetônica muito conhecida, principalmente por conta de Brasília, assim como o Lúcio Costa, o próprio Oscar Niemeyer, né? O trabalho foi apresentado em exposições depois no mundo todo, inclusive no Museu de Arte Moderna de Nova York, como um exemplo de arquitetura moderna nos trópicos, que era o que eles diziam. Então, cada um deles teve uma importância muito grande. O Lúcio Costa, como eu disse para vocês, era o líder dessa equipe de arquitetos, né? Ele adaptou os princípios do Le Corbusier para a execução do trabalho e, dentro do contexto brasileiro, que é muito importante também,
Ele vai coordenar essa integração entre a arquitetura e as artes, os murais, as paredes de azulejos do Cândido Portinari. Ele vai definir a concepção do edifício como um todo. Cada um deles teve um papel. O Afonso Eduardo Reidi, ele atua na concepção da planta livre e na integração do mobiliário com a arquitetura, que é um conceito muito importante. O ambiente, o mobiliário, a cadeira, a mesa, o quadro, tudo tem que fazer parte do conceito modernista. Então, entrar nesses ambientes, entrar no edifício do Palácio Capanema, é observar isso, assim, como o ambiente inteiro tá integrado, né? Você não tem uma mesa ou uma cadeira barroca, sabe? Aquelas bem estilo rococó, com assento acolchoado, com volutas e não tem nada disso. É sempre aquele movimento orgânico, circular. O design também foi muito privilegiado aqui nesse edifício. Cada um deles teve um trabalho, então. Mas o que a gente precisa saber de efetivo e de mais importante aqui dentro desse edifício, pessoal? Que o edifício Capanema, ele vai concretizar, literalmente, porque é um prédio que tem muito concreto exposto, os 5 pontos da arquitetura que o Le Corbusier trazia como fundamentais para esse modernismo arquitetônico, que eram, primeiro, o pilotis. Todo mundo aqui sabe o que é pilotis? Pilotis é aquela estrutura que eleva o edifício e que deixa as colunas expostas. Então, o térreo dos prédios em Brasília, ele é ocupado pelo pilotis. Então, você tem as colunas expostas, elevadas, meio que livre, suspendendo o edifício. Porque se a gente para olhar, os edifícios, na verdade... Parece que ele tem uma perninha, né? Parece que ele tem umas perninhas. E antes, os edifícios não. Os edifícios, eles começavam ali do primeiro andar. Ou seja, as paredes, as colunas, todas elas eram estruturais para o prédio. A partir desse momento que eles começam a incluir, então, a presença do pilotis, você precisa de um reforço na estrutura e uma construção de estrutura de planta livre, que é o nosso segundo ponto aqui. As paredes internas, elas são independentes da estrutura, ou seja, elas não fazem parte da fundação do prédio. Então, as colunas, elas conseguem dar sustentação ao edifício, e se porventura, no futuro, eles quisessem modificar a estrutura mesmo do prédio, fazer uma sala diferente, construir uma parede, tudo, não teria esse problema estrutural. É o que a gente chama na arquitetura de planta livre. Temos a fachada livre. Uma vez que a estrutura é independente, não precisaríamos também ter paredes na fachada, ou seja, na parte externa do prédio, que compusessem algo estrutural para o prédio. Ou seja, você consegue ter vidro, janelas, estruturas de vidro, fazendo essa integração interna com externo. Todo mundo aqui sabe, uma casa, um prédio, um apartamento com janelas muito grandes, quando a gente olha para fora e tem uma árvore, alguma coisa, a gente se sente integrado com o espaço, né? A gente acorda, né, e olha e fala, nossa, olha que lindo, parece que você está dentro da mata, né? Essa experiência de Brasília é muito gostosa, porque Brasília parece um grande parque a céu aberto, né? A quarta delas são as janelas em fita, são grandes faixas horizontais. Ouvindo esse podcast, provavelmente você está no ônibus, no carro, dá uma olhadinha pela janela, você vai ver que as janelas dos prédios de Brasília são horizontais, formam linhas mesmo. Cada andar a gente percebe que são janelas que se sequenciam. Por quê? Isso vai trazer uma sensação de unidade, de integração, e também fica longitudinal. É isso que eu estou querendo dizer. Dá uma ideia de sequência. De amplitude, de aumento do espaço. E a cobertura desse edifício é o que a gente chama de cobertura jardim. Ou seja, é um aproveitamento do teto. Modernudo para a época. Exatamente. A cobertura do prédio tem um jardim feito pelo Buller Marx, né, que foi um paisagista, um dos maiores paisagistas brasileiros, responsável somente por todos os paisagismos que a gente tem em Brasília, por exemplo, a área externa do Teatro Nacional, o calçadão de Copacabana, todos eles foram pensados e produzidos pelo Buller Marx. Então, ele é um artista super conhecido e que a gente precisa saber quem é.
Outras coisas importantes a respeito do edifício Capanema. A gente tem alguns pontos importantes para a gente entender a arquitetura. Primeiro, o brise-soleil. O que é o brise-soleil? Sabe aquele quebra-sol de ferro que fica na estrutura mesmo do prédio? Que ele é tipo modular, assim, e ele é bem comum grandão. Nos prédios do plano piloto. Bem comum. Prédios, a gente sempre vê isso, é uma coisa meio... tá aí. Isso foi uma revolução na arquitetura. Por quê? Ele quebra a incidência solar, essa insolação tropical, né? Aqui o Brasil ele tem muita incidência de sol, né? Então os prédios antigamente ficavam muito quentes, eram era um desafio muito grande. Então eles criaram essa ideia da brise solaire, dessa integração, justamente para você impedir essa incidência solar, você ameniza a sensação térmica, você controla a luz e a própria ventilação também, porque você permite que você consiga ter essa barreira física, permitindo que as pessoas deixem as janelas abertas, e isso acaba entrando, melhorando a ventilação e a circulação de ar também. Uma outra coisa, o uso dos azulejos modernistas de Portinari na fachada, na parte inferior, né, no pilotis, é uma característica bem legal também, porque, na verdade, o Portinari ele vai ter uma inspiração portuguesa, né? Ele vai se inspirar nessa arte portuguesa de azulejos, essa tradição portuguesa, mas com uma estética modernista também. E a ideia dele ter esse mural de azulejos no pilotis demonstra essa integração da população, do meio ambiente ali, de tudo que está acontecendo, com o próprio espaço. Por quê? Esse prédio ele foi construído no centro do Rio de Janeiro. Ele não é um prédio murado, ele não é um prédio com gradil, ele não é um prédio fechado. Ele tem um pilotis. Ou seja, as pessoas saem de um prédio do lado, que é um fórum, e atravessam por ele. E passam por um mural de azulejos do Portinari. Então, as pessoas, o cotidiano, integra a arte com a vida das pessoas. Por isso que a gente tem pilotis. Por quê? Porque ele é uma área de convivência das pessoas e de organização da própria cidade, de movimentação. Uma outra coisa que a gente tem, como eu já tinha falado para vocês, é essa ideia de você ter essa arquitetura, essa concepção modernista com os jardins de Burle Marx, que ele utilizou plantas tropicais também, né? E esse é um prédio que recebe muitas obras de arte. Nós temos obras de arte de Burle Marx, do Portinari, do Bruno Giorgi, Celso Antônio, Jacques Lipchitz. Então a gente tem muito trabalho aí nesse edifício para a gente analisar, né? Hoje esse prédio ele foi reaberto esse ano de 2025, inclusive. Ele estava há vários anos fechado. Grande chance de incidência na obra do passe. Exatamente. Em maio desse ano ele foi reaberto, porque o governo, foi um dos projetos do governo atual, reinaugurar esse edifício. Ele foi reinaugurado, mas a parte do pilotis. Né? Você ainda não consegue acessar o prédio, porque eles ainda estão finalizando algumas coisas. Já houve um evento de lançamento com a presença da Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, entre outras autoridades, que visitaram todas as salas, inclusive a sala Cândido Portinari, que tem as obras dos ciclos econômicos, que é nosso próximo podcast. Ou seja, é um Inception aqui. Quem já viu o filme A Origem... Veja, porque é muito bom. Veja, porque é muito bom. E é isso, é um sonho dentro do sonho. Então, a gente vai ver a obra Ciclos Econômicos, que está dentro do Palácio Capanema. Certo? Então, como que esse item pode ser cobrado para vocês, pessoal? Pode cair um item que eu formulei para vocês na seguinte forma. O edifício Capanema, projetado por Lúcio Costa e equipe, com colaboração de Le Corbusier, é considerado o primeiro edifício modernista do Brasil, incorporando princípios da arquitetura internacional adaptados ao clima tropical, como o uso do brise-soleil e jardins de cobertura. Certo? Muitos elementos, né? Muitos elementos. É assim que os itens da UNB são cobrados. Eles vão trazendo os elementos... São densos. Você tem que ter um conhecimento muito amplo, assim, de tudo que formula aquele edifício, aquela obra, para poder responder um item pequeno. Então, tomem cuidado com isso. É um fator aí importante para a gente entender o nosso edifício e se sair bem na prova. Muito obrigada por essa análise, Rodrigo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais.